Olá! Chegamos para mais uma análise profunda aqui no nosso canal. Olá a todos! Hoje, o material que temos em mãos são trechos selecionados de um clássico absoluto, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Olha, a promessa aqui é grande, viu? Desvendar uma filosofia de sucesso que, segundo Hill, foi inspirada por Andrew Carnegie e testada por milhares de pessoas. Exatamente. A ideia central é que existe quase uma ciência por trás do sucesso, sabe? E não só financeiro, mas de qualquer grande realização. Uhum. E o mais interessante é que Hill defende que essa fórmula, digamos assim, pode ser aprendida e aplicada por qualquer pessoa que esteja disposta a isso. Não é só sobre dinheiro, é sobre realizar ambições, encontrar um propósito maior. E a nossa missão aqui hoje é justamente destrinchar esses princípios. Vamos tentar ver como transformar pensamentos, desejos em algo concreto, palpável, né? Pelo menos segundo a visão do Hill. Ok, vamos começar a investigar isso então. O livro fala muito de um tal segredo que o Carnegie teria revelado para o Hill, mas que nunca é nomeado diretamente. Qual seria o ponto de partida dessa filosofia toda? Olha, tudo começa com o desejo. Mas atenção, não é um simples querer, uma vontade passageira. Certo. Hill fala de um desejo ardente, quase uma obsessão, sabe? É a ideia de que todo grande feito nasce primeiro como um impulso na mente, um pensamento intenso e focado. Sem saber exatamente o que se quer e querer isso com toda a força, bom, nada acontece. Os exemplos que ele dá nos trechos são bem fortes para ilustrar isso, né? Lembro de um caso, o caso do Edwin C. Barnes, que decidiu que seria sócio do Thomas Edison. Nossa, essa história é ótima. O detalhe, o cara não tinha dinheiro nem para passagem de trem e nem conhecia o Edison. Mas ele tinha essa fixação, né? Não queria apenas trabalhar para ele, e sim com ele. É uma história incrível de determinação, sem dúvida. Barnes chegou lá sem nada e insistiu. Queimou as pontes, como diz o livro, né? Quer dizer, ele não deixou nenhuma opção de recuo para si mesmo. Foram 5 anos de persistência focada naquele único objetivo até ele conseguir a parceria. Isso mostra bem a força que o Hill atribui a um desejo que é definido e inabalável. E tem também a história do R.U. Darby, o minerador. Aquela é de doer, né? Ele desistiu de cavar a poucos metros de uma fortuna em ouro. Pois é, parece até piada, mas a lição que ele tirou disso foi fundamental para ele depois. Com certeza. Ele aplicou essa lição, essa dor, no ramo de seguros. Toda vez que ele pensava em desistir diante de um não de um cliente, ele lembrava do ouro que deixou para trás por ter parado cedo demais. Faz todo sentido. E essa persistência alimentada pela lembrança daquela perda fez dele um vendedor de sucesso estrondoso. Ele aprendeu a não parar só porque o caminho ficou difícil. Entende? Entendo perfeitamente. Essas histórias mostram a intensidade que é necessária. Mas assim, como transformar essa intensidade toda em algo prático no dia a dia? O livro propõe uns passos bem definidos para isso, certo? Sim, são 6 passos bem diretos, bem práticos mesmo. Definir a quantia exata de dinheiro que se quer, ou o objetivo exato, né? Tem que ser específico. Ok. Segundo, determinar exatamente o que você vai dar em troca, porque nada vem de graça, né? Tem que ter uma contrapartida. Terceiro, estabelecer um prazo definido, uma data limite. Importante. Quarto, criar um plano detalhado de como alcançar isso e, crucial, começar imediatamente, agora, sem esperar o tal momento certo. Entendi. Sem procrastinar. Isso. Quinto, escrever tudo isso de forma clara e concisa. O objetivo, o que vai dar em troca, o prazo, o plano, colocar no papel. Visualizar, né? E sexto, que talvez seja o mais diferente, como você disse, ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E o mais importante, enquanto lê, visualizar, sentir e acreditar que você já alcançou o objetivo. Já está com dinheiro na mão, por exemplo. Essa última parte é a que parece mais abstrata, talvez. Sentir e acreditar como se já fosse real. Isso nos leva direto para o próximo pilar dessa filosofia, que é a fé, né? Exatamente. A fé, ela é descrita no livro como o químico-chefe da mente.
E, olha, não é necessariamente uma fé religiosa no sentido tradicional que a gente costuma pensar. Ah, entendi. É mais uma convicção profunda, um estado mental que pode ser cultivado, desenvolvido. E a ferramenta principal para isso é a autossugestão. Autossugestão. Essa é a ideia de ficar repetindo afirmações para si mesmo? Como isso funciona na prática para criar essa tal fé? Basicamente, é como alimentar o subconsciente com pensamentos positivos e focados no objetivo. O livro argumenta que o nosso subconsciente não diferencia muito bem um pensamento que vem da realidade de um que é imaginado com forte emoção. Interessante isso. Então, ao repetir consistentemente aquela declaração do desejo, sabe? Carregada de emoção e visualização, aí entra a fé, a mente começa a aceitar aquilo como verdade. E daí ela começa a agir de acordo, a atrair oportunidades, recursos. É quase como programar a própria mente, então. Mas o livro também alerta que isso funciona para os dois lados, né? Pensamentos negativos também podem se tornar realidade se forem os dominantes na mente. Precisamente. O subconsciente é comparado a uma terra fértil. Ele planta o que você der para ele. Emoções positivas, como desejo, fé, amor, entusiasmo, elas impulsionam para frente. Certo. Mas as emoções negativas, medo, dúvida, ódio, ganância, elas também criam raízes e geram resultados destrutivos. Por isso, a importância de vigiar os próprios pensamentos e usar a autossugestão de forma consciente e positiva, sempre com fé. E isso exige, claro, um certo isolamento, concentração, repetição e, acima de tudo, colocar sentimento naquilo. Entendi. Então, a gente tem o desejo ardente, a fé que é cultivada pela autossugestão. Qual seria o próximo passo lógico nessa construção toda? Parece que ainda falta algo mais prático, tangível, talvez. Sim, aí entra o conhecimento especializado. E o Hill faz uma distinção bem clara entre isso e o conhecimento geral, aquele que a gente aprende na escola, por exemplo. Acumular fatos por si só não gera riqueza ou sucesso, segundo ele. O conhecimento só vira poder de verdade quando ele é organizado em planos de ação práticos para um fim específico. Faz muito sentido. Ele até cita o Henry Ford, né? Que tinha pouca educação formal, mas era mestre em reunir e organizar o conhecimento de especialistas na equipe dele. Exato. Então, não é sobre ter todo o conhecimento na sua cabeça, mas saber onde buscar e, principalmente, como usar esse conhecimento. Exatamente. Ser educado, na visão do Hill, é ter a capacidade de obter o que se quer na vida sem violar os direitos das outras pessoas. E esse conhecimento especializado pode vir da sua própria experiência, de cursos específicos, de livros ou, e isso é crucial no livro, da colaboração com outras pessoas, o que ele vai chamar depois de grupo de mente superior. Ah, sim. O importante é primeiro identificar qual conhecimento é necessário para o seu plano e depois ir atrás dele continuamente. A aprendizagem nesse sentido nunca para. Conhecimento organizado em planos? Isso me soa como a necessidade de uma boa dose de criatividade também. É aí que entra a imaginação. Perfeitamente. A imaginação é a oficina da mente, como ele chama. É onde os planos são forjados, criados. Hill divide ela em dois tipos. Quais seriam? A imaginação sintética, que basicamente recombina ideias, conceitos e planos que já existem, só que de novas formas. É a mais usada no dia a dia. A gente pega o que já sabe e mistura. Entendi. E a outra? A outra é a imaginação criadora. Essa seria a fonte de ideias totalmente novas, aquelas inspirações, os insights que parecem vir do nada, sabe? Essa última, ele diz, estaria ligada à inteligência infinita, ao universo, e funciona melhor quando a mente está vibrando em uma frequência alta, estimulada por um desejo muito forte. E como essas ideias, essa imaginação toda, se conectam com a geração de riqueza, por exemplo, que é o foco do livro? Bom, as ideias são o ponto de partida de tudo. O exemplo da Coca-Cola que ele usa é ótimo. A fórmula original foi vendida por uma ninharia, quase nada. Verdade. Foi a imaginação do Asa Candler que viu o potencial gigantesco naquilo e transformou uma simples fórmula num império global. As ideias precisam ser reconhecidas,
organizadas e, claro, colocadas em ação com a imaginação. Ok, então já passamos pelo desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado e imaginação. Agora, imagino que seja a hora de colocar a mão na massa com o planejamento organizado. É isso? É o sexto passo, fundamental. É pegar tudo isso que a gente falou e transformar em um plano de ação concreto. E a chave aqui, segundo Hill, é não tentar fazer tudo sozinho. Ele insiste muito na importância de formar alianças, de criar um grupo de mente superior. Essa mente superior, o que seria exatamente? Já mencionamos antes, mas qual a definição dele? É basicamente um grupo de 2 ou mais pessoas trabalhando juntas em perfeita harmonia por um propósito definido, um objetivo comum. A ideia é que a combinação das mentes, das experiências, dos conhecimentos de cada um gera um poder muito maior do que a simples soma das partes individuais. Entendi, uma sinergia. Exato. Além da vantagem prática óbvia, de ter mais gente pensando e agindo, Hill fala até de um aspecto psíquico, uma energia que se cria nessa harmonia e que conectaria o grupo a uma inteligência maior, cósmica. Ele diz que Carnegie, Ford, todos eles creditavam grande parte do sucesso a essas equipes, a essas mentes superiores. Mas e se o plano falhar? Isso acontece o tempo todo na vida real, né? A resposta do Hill para isso é bem direta. Faça outro plano. Imediatamente. Se esse novo plano falhar, faça outro. E outro. A persistência para ele não é só em seguir o mesmo plano teimosamente, mesmo que não esteja funcionando. É principalmente em continuar criando novos planos até que um deles funcione. A maioria das pessoas, ele diz, desiste na primeira ou segunda derrota temporária. Quem vence é quem vê a derrota apenas como um sinal para ajustar a rota, não para abandonar o destino. Isso exige uma capacidade de decisão muito grande, imagino. E decisão é justamente o 7º passo que ele descreve. Sim. A análise que o Hill fez de milhares de pessoas mostrou um padrão claro. As pessoas de sucesso tomam decisões rápido e as mudam devagar. Só se for realmente necessário e depois de muita reflexão. E quem fracassa faz exatamente o oposto. Demora uma eternidade para decidir e muda de ideia a todo momento, geralmente influenciado por opiniões alheias, pelo medo do que os outros vão pensar. Indecisão gera dúvida, que por sua vez gera medo. É preciso ter coragem para bancar as próprias decisões, baseadas em fatos, não em opiniões ou medos dos outros. E tem aquela dica de manter os planos em segredo até a hora certa, né? O tal do mostre primeiro, fale depois. Exato, isso ajuda a evitar a negatividade e até a sabotagem, que pode ser intencional ou não por parte de outras pessoas. As ações falam muito mais alto que as palavras. E para seguir em frente, mesmo com planos falhando às vezes e com essa necessidade de tomar decisões difíceis, aí entra a persistência, né? O 8º passo. Parece óbvio, mas por que tanta gente falha nisso? Boa pergunta. Ele diz que é porque a persistência exige força de vontade, e a força de vontade é alimentada diretamente pela intensidade do desejo. Se o desejo é fraco, morno, a persistência vai ser fraca também. Simples assim. Faz sentido. Além disso, existem muitos sintomas que indicam a falta de persistência. A procrastinação crônica, o hábito de inventar desculpas para tudo, culpar os outros pelos próprios fracassos, a indiferença. E tem um inimigo poderoso que o Hill destaca bastante nesse ponto: o medo da crítica. Ah, o medo do que os outros vão pensar. Como isso atrapalha especificamente a persistência? Ele impede as pessoas de serem elas mesmas, de arriscar, de tentar algo novo, de sair da zona de conforto, até de corrigir erros grandes na vida. Muita gente vive uma vida que não quer por puro medo da crítica da família, dos amigos, da sociedade em geral. É algo que paralisa mesmo. A persistência exige um certo grau de surdez seletiva para críticas que são destrutivas ou baseadas no medo alheio. Entendi. Falamos antes da mente superior como uma ferramenta para o planejamento, mas ela volta agora como um princípio próprio, o 9º passo,
o poder da mente superior. Qual a diferença aqui? É uma ênfase diferente? Aqui o foco é no poder que essa aliança harmoniosa gera. Poder para Rio é conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. A mente superior não serve só para criar o plano inicial, mas principalmente para gerar força coletiva, a energia necessária para executar esse plano e superar os grandes desafios que certamente virão. Essa cooperação harmoniosa é vista como um canal para acessar não só o conhecimento e a força do grupo, mas também uma energia maior, talvez a própria inteligência infinita que ele menciona. Falando em energias poderosas, aí a gente chega num dos capítulos mais comentados e talvez mais controversos do livro, o 10º, o mistério da transmutação sexual. O que exatamente o Hill quer dizer com isso? Sou um pouco esotérico. Pode soar, mas a premissa dele é bem direta. Ele parte da ideia de que o desejo sexual é a emoção humana mais poderosa que existe. A transmutação, então, seria o ato de canalizar essa energia imensa, redirecionar ela do foco puramente físico para impulsionar outras áreas da vida. Como assim? Impulsionar a criatividade, a imaginação, a própria persistência, o entusiasmo para realizar os objetivos. Basicamente, usar essa força vital como combustível. Ah, então não é sobre suprimir energia sexual, mas sim sobre redirecioná-la para outros fins. Exatamente. Não é negação, é redirecionamento consciente. Hill observa que muitos grandes realizadores da história tinham uma natureza sexual que ele descreve como forte, mas eles aprenderam, consciente ou inconscientemente, a usar essa energia como combustível para suas ambições e obras. Ele até sugere que o período mais criativo na vida de muitas pessoas, que ele coloca ali entre os 40 e 60 anos, muitas vezes coincide com o aprendizado dessa transmutação. É quando a energia sexual começa a se harmonizar mais com o amor e com um propósito de vida, gerando mais equilíbrio, força e um julgamento mais apurado. E ele menciona a influência do parceiro ou parceira nisso, né? Sim, ele dá bastante ênfase à importância de um parceiro ou parceira que seja compreensivo e estimulante nesse processo. A influência positiva do outro sexo é vista como crucial para essa completude e sucesso. Interessante essa perspectiva. E depois dessa força interna bem visceral, o foco volta para a mente com o subconsciente, que é o 11º passo. Já falamos um pouco dele na autossugestão, né? Qual é o ângulo principal aqui? Aqui, o subconsciente é apresentado mais como a ponte de ligação entre a nossa mente consciente e finita e a tal inteligência infinita. Ele é o arquivo onde tudo fica gravado, impressões, pensamentos, emoções, mas também é o mecanismo pelo qual os nossos pensamentos dominantes, especialmente aqueles carregados de emoção, seja positiva ou negativa, são transmitidos para essa inteligência maior e, de alguma forma, acabam se transformando em realidade física. Entendi. Por isso, a insistência em cultivar as emoções positivas. Exatamente. Daí a importância vital de alimentar o subconsciente com fé, desejo, amor, esperança, entusiasmo e evitar ao máximo o medo, o ódio, a dúvida, a ganância, porque o subconsciente pega o que a gente mais sente e trabalha com isso. E como essa comunicação acontece de fato? O passo seguinte, o cérebro tenta explicar isso de alguma forma? É o 12º passo, né? Sim, o 12º passo vê o cérebro humano como uma espécie de estação transmissora e receptora de vibrações de pensamento. A ideia é que nossos pensamentos emitem vibrações energéticas e também conseguem captar vibrações que vêm de outras mentes e, potencialmente, da inteligência infinita. Nesse modelo, a imaginação criadora, aquela que falamos antes, seria o aparelho receptor dessas ideias e inspirações que vêm de fora. E ela funcionaria melhor quando a mente está vibrando numa frequência mais alta, o que geralmente acontece quando estamos estimulados por emoções fortes e positivas como o desejo ardente ou a energia sexual transmutada. Quase como uma telepatia ou uma intuição muito forte, então. Ele argumenta que a própria complexidade incrível do cérebro indicaria um potencial muito além das funções puramente físicas que a gente conhece. E tudo isso, essa jornada toda pelos 12 princípios, culmina no 13º, que seria o sexto sentido. O que seria esse ápice da filosofia de Hill?
Ele é descrito como a imaginação criadora no seu estado mais plenamente desenvolvido. Seria um estado mental e espiritual em que a comunicação com a inteligência infinita se torna quase direta e voluntária, sabe? Trazendo pressentimentos, inspirações, avisos sobre perigos ou notificações de oportunidades, muitas vezes sem um esforço consciente da nossa parte. Parece quase ter um guia interior, então, uma intuição muito aguçada. Exato. É como desenvolver uma intuição muito afiada, quase um anjo da guarda pessoal, como ele mesmo sugere, que abre as portas para a sabedoria universal. E como se desenvolve isso? Definitivamente não parece algo que se aprende num curso rápido de fim de semana. Com certeza não. Hill é bem claro quanto a isso. Só se alcança o sexto sentido depois de dominar e aplicar consistentemente os outros 12 princípios. É um resultado natural, quase um florescimento, que vem desse desenvolvimento mental e espiritual proposto ao longo do livro. Ele usava algum método para isso? Ele conta que usava um método pessoal fascinante, os conselheiros invisíveis. Ele imaginava reuniões noturnas com gênios que ele admirava, como Emerson, Lincoln, Edison, Carnegie, e conversava com eles em pensamento, buscando absorver as qualidades deles. Que interessante. Ele dizia que, embora começasse como pura imaginação, com o tempo ele sentiu que isso realmente estimulava sua criatividade, sua intuição e o guiava em momentos difíceis. Era uma forma poderosa e avançada de autossugestão para sintonizar a mente com essa frequência mais elevada do sexto sentido. Uma jornada em tanto por esses 13 princípios, hein? Mas antes de conseguir aplicar tudo isso de verdade, Hill faz um alerta importante sobre obstáculos mentais poderosos, não é? Os tais fantasmas do medo. Sim, a seção final do livro é dedicada inteiramente a eles. Ele argumenta que antes de poder aplicar a filosofia com sucesso e alcançar a verdadeira paz de espírito, é absolutamente essencial confrontar e dominar os 6 medos básicos que assombram a maioria das pessoas. E quais são esses 6? São eles. Primeiro, o medo da pobreza, que ele considera o mais destrutivo e difícil de vencer. Segundo, o medo da crítica, aquele que paralisa a iniciativa e a autenticidade. Terceiro, o medo da doença. Quarto, o medo da perda de amor de alguém. Quinto, o medo da velhice. E sexto, o medo da morte. Nossa, são medos bem universais mesmo. E como lidar com eles? Porque não dá para simplesmente decidir não ter medo, né? O antídoto principal, segundo Hill, volta a ser a decisão. A indecisão é o terreno onde o medo cresce. Então, decidir firmemente o que se quer da vida, por exemplo, buscar a riqueza em vez de aceitar passivamente a pobreza, decidir não se importar com críticas destrutivas e focar no seu propósito, decidir aceitar o inevitável, como a passagem do tempo e a morte, e focar no que se pode controlar, tudo isso enfraquece o poder do medo sobre nós. Tomar as rédeas, então. Exato. Além desses 6 medos básicos, ele ainda alerta contra o que chama de suscetibilidade a influências negativas. É a tendência que muitos temos de absorver a negatividade alheia ou mesmo os pensamentos negativos da nossa própria mente. É preciso construir conscientemente uma espécie de imunidade mental, usando a força de vontade e mantendo a mente sempre ocupada com o propósito definido e positivo. Uau! Realmente. É um sistema completo que ele propõe. Começa lá com a faísca do desejo na mente, passa por toda a construção da fé, pelo planejamento e ação concreta usando conhecimento e imaginação, pela resiliência que vem da decisão e da persistência, pelo uso de forças internas como a energia sexual transmutada e externas como a mente superior, pela busca de conexão com algo maior através do subconsciente do sexto sentido, e termina na necessidade crucial de limpar esses medos do caminho. Exatamente. A linha que conecta tudo isso é a ideia central de que a mente é o ponto de partida e também o controle final de tudo. O pensamento, quando ele é definido, quando é carregado de emoção, especialmente a fé, e sustentado pela ação persistente e bem planejada, ele tem o poder de moldar a nossa realidade. E a cooperação harmoniosa, a mente superior, e o domínio das nossas próprias emoções, o que inclui tanto a transmutação da energia sexual quanto a superação dos medos, são absolutamente cruciais nesse processo todo. O livro afirma, de forma bem direta,
que a única coisa sobre a qual nós temos controle absoluto é a nossa própria mente. Se isso for verdade, né? E se essa filosofia realmente funciona como ele descreve, Fica a reflexão, né? Quais são as verdadeiras limitações que impedem alguém de alcançar grandes objetivos na vida? Será que elas são realmente externas, como a falta de oportunidade ou de recursos? Ou será que as maiores barreiras são aquelas que nós mesmos criamos dentro da nossa própria mente, por falta de um desejo definido, por falta de fé, de persistência ou simplesmente por sucumbirmos a esses fantasmas do medo? A filosofia do Hill sugere fortemente que o poder e também a limitação residem principalmente dentro de nós mesmos.